Será que existe melhor no futebol? Essa é uma questão que me intriga muito no mundo do futebol, desde que eu comecei a estudar mais profundamente o jogo. E por quê, né? Parece uma pergunta simples, né? É um conceito simples, digamos assim. Só que não é. O... Uma coisa que nós, pelo menos eu vejo muito, né, em programas esportivos, mesas redondas, conversas de bar, é discussão sobre quem foi melhor, ou quem é melhor. Fulano ou ciclano, quem jogou mais? E é uma discussão legal. Eu particularmente gosto desses debates, assim, esses exercícios mentais, né? Quem será que foi melhor? Ainda mais quando você pega jogadores de épocas distintas, né? É legal, né? É um tipo de discussão, né? Como eu falei, um exercício mental de fazer muito essas conjecturas, muito legal de se fazer. Dá bastante pano pra manga, né? Digamos assim. Só que qual que é o problema? Normalmente nessas discussões de quem é melhor que quem, nunca tem uma resposta unânime. A não ser que sejam dois jogadores muito díspares, né? Mas nunca tem uma resposta unânime. Por quê? Porque pro fulano vai ter um argumento que vai pesar mais, mas pro outro cara, pro ciclano, vai ter um outro argumento que vai pesar mais. Ou seja, os critérios que cada um utiliza para definir o que é melhor são distintos. Cada um usa o critério que quer. Então a gente nunca consegue ter algo objetivo, porque os critérios são muito particulares, muito individuais e muito subjetivos. Às vezes nem a própria pessoa sabe qual que é o critério claramente, ela só tem uma sensação, ela acha que aquele cara é melhor porque, sabe, fica uma coisa muito etérea, não tem nada concreto. O problema todo, então, ele reside no próprio conceito do que é ser melhor, porque é um conceito muito complexo. E por ser complexo, ele demanda critérios claros, critérios objetivos para a gente tornar ele mais concreto e não tão, como eu falei, muito abstrato. E por ser um conceito complexo, o nosso cérebro tem dificuldade de lidar. E aí, o que o nosso cérebro tende a fazer? Quando se depara com uma pergunta como essa, do quem é melhor, ele tende a responder uma outra pergunta no lugar dessa, uma pergunta mais fácil. Isso é conhecido como o fenômeno da substituição, né, ou heurística de substituição. O Daniel Kahneman, que é um psicólogo muito famoso, faleceu recentemente, um cara que contribuiu muito para os estudos de viés cognitivos, né, de heurísticas, comportamento humano, tomada de decisão. Ele é um cara que estudou muito tempo essas heurísticas e vieses. E no livro dele, Rápido e Devagar, ele elucida muito bem uma dessas heurísticas, que é a heurística da substituição. O que é essa heurística, basicamente? Primeira coisa, heurísticas são basicamente processos, né, uma operação mental, é como se fosse um atalho que seu cérebro faz para conseguir dar alguma resposta rápida para uma situação do ambiente. Entendeu? E essa heurística da substituição, ela ocorre quando o seu cérebro se depara com uma questão difícil de responder, de lidar, muito complexa, que envolve muitas camadas, como, por exemplo, o conceito de melhor. O que ele faz? Ele substitui por uma outra mais fácil de responder, só que parecida. Por quê? Porque é menos custoso, vai demandar menos energia, você não precisa ficar pensando, você vai e responde rápido, porque o seu cérebro quer gastar o mínimo de energia possível. Então, ele faz esse processo. E muitas vezes isso dá certo, tanto que a gente faz isso até hoje, isso foi selecionado evolutivamente. Só que o problema disso é que muitas vezes isso pode acarretar em julgamentos equivocados, justamente por você pensar rápido, fazer rápido demais essa operação, e quando você tenta simplificar algo complexo, você pode acabar deixando de lado várias camadas, né, várias nuances daquela questão, daquele conceito. E é justamente o que acontece nessa discussão de quem é melhor. Então, quando o nosso cérebro se depara com uma pergunta dessa, o que ele responde ao invés de quem é melhor? Ele responde quem fez mais gols, quem foi mais decisivo na Champions, quem ganhou a Champions. Então, a gente, por exemplo, em discussões de melhor do mundo, normalmente a discussão ela roda por aí. Ah, porque não, ele tem que ganhar melhor do mundo porque ele ganhou a Champions. Não, porque ele fez 13 gols na Champions, ele fez foi artilheiro da Champions. Percebe? A gente não tá dizendo quem é melhor, a gente tá respondendo quem fez mais gols, quem foi campeão, quem ganhou mais título, quem ganhou o título mais importante. Não necessariamente ser artilheiro, ser campeão de Champions, significa ser melhor.
Mas para o nosso cérebro, através dessa heurística, a gente acha que sim. Então todo o problema reside nisso. O problema não é a heurística em si, essa operação desse fenômeno da substituição. O problema é a gente achar que quando a gente está substituindo a pergunta difícil pela fácil, a gente achar que está respondendo certo. Então, por não parar para pensar, por não reavaliar, a gente pode acabar incorrendo em muitos equívocos, muitos erros de julgamento, que é o que o Daniel Kahneman argumenta, certo? E como que a gente pode, então, mitigar isso? Né? Como que a gente pode tentar lidar com isso? Primeira coisa, não tem como desligar isso. Isso é uma operação automática do nosso cérebro. Né? O Daniel Kahneman divide o nosso cérebro de maneira didática entre sistema 1 e sistema 2. O sistema 1 é esse automático, né, das heurísticas. Né? O cara é o que busca simplificar as coisas, responder rápido para você ser um indivíduo funcional. Senão você ficaria pensando sobre tudo, até sobre se eu escovo o dente agora ou não. Então você não faria nada. Você ficaria o tempo todo ali pensando, pensando, pensando. E o sistema 2 é o sistema mais do pensamento devagar, né? O sistema mais deliberado, aquele que você para, pensa, reflete, pondera. Então é o sistema responsável mais pela racionalização, né? Você usar essa questão mais da razão. E o sistema 1, ele é responsável por boa parte das nossas decisões, como por exemplo, escovar dente. Né? Você não pensa muito sobre isso, você só vai e faz. É algo mais automático, certo? Então esses processos, essa operação de substituição, ela não tem como ser desligada. Ela é um fenômeno que ocorre. Como a gente pode lidar com isso? O primeiro passo é reconhecer que ela existe. É você saber que você está sujeito a esse fenômeno. E o segundo passo é você ativar o seu sistema 2, o seu sistema devagar, né? Pô, me deparei com essa questão de quem é melhor. Na minha cabeça já veio uma resposta, que é a resposta que o sistema 1 vai dar. Só que aí nesse momento você para e reflete, ativa o sistema 2, fala, pô, peraí, será que é isso mesmo? Questione os seus critérios que te levaram a essa decisão. Pô, será que eu ponderei corretamente isso aqui? Será que faz sentido? Então, é importante você refletir, você se questionar a si mesmo, né? Questionar os critérios que você está utilizando para fazer aquele julgamento sobre aquela questão, no caso aqui, a questão de quem é melhor ou não. E a partir disso, fazendo esse processo, ativando de maneira intencional, né? E isso é uma coisa que exige esforço, não é uma coisa fácil. A partir disso, a gente tem uma tendência a emitir um julgamento, uma resposta mais consciente, mais honesta e, quem sabe, também mais justa.